no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, é o capítulo 32, é isso? Capítulo de número 32. Versículo de número 9. Isaías capítulo 32, versículo 9. Enquanto você acha aí, quero agradecer ao Senhor a oportunidade de poder estar uma vez mais com os irmãos, as irmãs. Muito obrigada por lembrarem do nosso nome. Para mim é uma honra poder estar nessa noite adorando a Deus junto com os irmãos. Nossa irmã disse que já estava com saudade, eu também já estava com saudade da igreja, né? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém? Vamos ler o texto, minha versão é um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Diz o texto: vocês mulheres tão complacentes, ouçam-me. Mulheres muito confiantes, prestem atenção às minhas palavras. Em mais um ano e poucos dias, vocês mulheres muito confiantes estremecerão, pois a vítima falhará, a colheita não virá. Tremam mulheres complacentes, estremeçam mulheres muito confiantes, desnudem-se, usem pano de saco como cobertura, batam no peito pela manhã, por causa dos campos prazerosos e das vinhas frutíferas. Até aqui, quero que você leia agora na sua versão, versículo de número 9, no 3, 1, 2, 3. Toma seu assento. Aleluia, Jesus. Glória. Glória a Deus. Irmãos, esse texto de Isaías, capítulo de número 32, quando nós vamos observar, analisar este capítulo, nós vamos perceber aqui que este capítulo está dividido em 3 sessões, em 3 fases. Esse capítulo de número 32. Isaías, todos nós sabemos que Isaías, ele é o profeta messiânico. Por ser profeta messiânico, é o profeta mais admirado pelos judeus, pelo que ele tanto profetizou acerca do Messias. Isaías, ele é entre os profetas. Isaías, ele é considerado o mais culto entre os profetas. Vindo de uma linhagem real, Isaías tinha o privilégio de habitar um palácio diferente de alguns outros profetas. Isaías, nós vamos observar que teve seu ministério centralizado em Jerusalém, e no seu ministério ele apregoou em período, segundo a história, em que o império estava em eminente perseguição e possivelmente um futuro cativeiro para o povo de Jerusalém. Síria era uma ameaça
ameaça contínua contra o povo de Israel ou de Jerusalém. O texto sagrado vai nos dizer que Isaías, nós sabemos muito bem que o ministério profético de Isaías, ele vai ser consolidado, confirmado no capítulo de número 6. Do capítulo 1 ao capítulo 5, Isaías ele vem profetizando para nações, o povo de Israel, os ais de Isaías, os ais que eram juízos de Deus. E você vai perceber aproximadamente 24 ais de Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 6, capítulo 5, 6. Isaías, no capítulo de número 6, é aonde de fato Deus ele vai confirmar seu ministério, porque algumas coisas vão começar a acontecer na vida deste profeta. Acerca dos profetas em Israel, Isaías, porque nós vamos perceber, se nós analisarmos acerca do profetismo de Israel, você vai perceber que há classes de profetas: profeta do palácio, profeta de família e profeta do deserto. Isaías ele está colocado na classe dos profetas do palácio. Profeta de palácio, segundo alguns historiadores, exegetas, eles vão dizer que aquele que profetizava o que os reis desviados queriam ouvir. Quando se fala de profeta de palácio, logo se vai fazer menção dos profetas de Acabe e de Jezabel, que só profetizavam o que eles queriam ouvir. Aí daquele que profetizasse contra seu reinado, seriam mortos. Quando se fala de profeta de família, vai se falar daquele profeta que só profetiza para fora da casa. Dentro da casa, ele nunca tem coragem de dizer assim diz o Senhor. Ele só diz assim diz o Senhor para fora da casa. Mas dentro da casa, ele é conivente com os pecadinhos de dentro de casa, da esposa, do marido, dos filhos. É um profeta de família. Ele não tem coragem de verbalizar, de confrontar, de profetizar dentro da casa, para a sua família, para a sua parentela. E a terceira classe é o profeta do deserto. E quando se fala do profeta do deserto, vai lembrar-se, fazer menção do nome de Elias, que era um profeta que vivia em montes desertos, na dependência do eterno Deus. Elias, que surge no cenário de uma forma misteriosa e sai do cenário de uma forma misteriosa. Profeta do deserto, vai se fazer menção do nome de João Batista, que era literalmente o profeta do deserto, onde as pessoas saíam da cidade para ir ao deserto ouvir João Batista pregar. E a mensagem de João Batista era arrependei-vos. A mensagem de João Batista era uma mensagem para que eles se convertessem. A mensagem de Elias não era diferente. E quando se fala de profeta do deserto, vai se lembrar de Amós, vai se lembrar de Joel, e vai se lembrar de outros profetas que surgiram no cenário com uma mensagem que confrontava Israel, confrontava Jerusalém, para que se arrependessem de seus pecados. O profeta do deserto fala daquele que está em lugar de silêncio. E no lugar de silêncio se tem facilidade de ouvir a voz do eterno Deus. O profeta do deserto fala daquele que não é influenciado por vozes, não é influenciado por pessoas. As suas mensagens não são influenciadas por amigos, por colegas, por pessoas influentes na sociedade ou no meio que ele vive. O profeta do deserto fala daquele que está
pronto para ouvir a mensagem de Deus e entregar o que Deus me manda entregar. Profeta do deserto. Isaías, ele está classificado entre profeta do palácio. Só que algumas coisas vão começar a acontecer na vida de Isaías, porque o Eterno tinha um chamado exclusivo para este homem. E o texto capítulo 6, ele vai relatar dizendo que foi no ano que Uzias morreu que ele viu o Senhor. Glória a Deus. E naquele momento que Isaías estava vivendo, era um momento de luto, de perda, de dor, de sofrimento, porque a dor de perder um ente querido só sabe quem um dia já perdeu alguém que amava. E a dor que Isaías estava sentindo o levou a uma condição de deserto, de silêncio. E o texto vai dizer que foi nesse ano que ele viu o Senhor. Glória a Deus. Eu já vou aprender aqui, irmãos, algo para ser aplicado nas nossas vidas. Há momentos que Deus ele vai precisar nos levar ao lugar de silêncio, ao momento de deserto, porque ele quer falar algo conosco. E se o meio que eu estou está me impedindo de ouvir a voz de Deus, ele vai te levar para o lugar deserto, para você ouvir a voz dele. Deus tinha uma obra na vida de Isaías, independente se ele tinha um grau de parentesco com a realeza, isso por certo dava a ele alguns privilégios. E por certo ele era influenciado pelo meio que ele vivia, porque já diz aí que o ser humano é produto do meio. E Deus vai lá, pega Isaías, já que você é produto do meio e você está sendo influenciado, então eu vou arrancar da tua vida aquilo que está impedindo você de ouvir a minha voz. E agora Isaías é levado a um contexto de deserto. E o que acontece? Ele vai dizer: eu vi o Senhor. Isaías vai ter uma experiência com o eterno Deus, que antes ele não havia ainda experimentado essa experiência, porque o meio que ele vivia não lhe permitia isso. Ele vai dizer: eu vi o Senhor no ano que Uzias morreu. Isaías está quebrado, Isaías está moído, Isaías está amassado, Isaías está destroçado. A alma do homem está abatida, chorosa, lamentando. Eu vou aprender uma coisa: é no choro que o vaso se torna bem maleável, é no choro que o barro fica fácil para o oleiro montar. Aleluia. É por isso que muitas vezes o seu momento de aflição é no seu momento de dor, é no seu momento de perdas, é no seu momento de aflições que Deus começa a montar. Você percebe, você sente que a mão de Deus está trabalhando dentro de você, que a mão de Deus está trabalhando fora de você, porque é nesse momento, aleluia, que o barro fica fácil de ser trabalhado. Glória a Deus. Porque se tem uma coisa que leva o homem para os pés de Jesus, é o sofrimento. O ser humano é duro, a natureza humana é caída, é débil, é fraca, ela tende para o mal. Mas quando vem a dor, glória a Deus, por mais que venha a revolta, a tristeza, no fim de tudo, ou você reconhece que Ele é Deus, ou você continua no fundo do poço. A verdade é, a pessoa tem que reconhecer que só o Senhor é Deus. E Isaías, para onde ele vai? Ele vai dizer, Isaías vai relatar dizendo: no ano que Uzias morreu, eu vi o Senhor. Segundo alguns historiadores, Isaías ele havia entrado nos atos do Senhor.
nos atos do Senhor. E quando ele adentrou nos atos do Senhor, o homem estava quebrado. O homem estava moído, glória a Deus. Ele estava quebrantado diante da presença do eterno Deus. E ele vai dizer: eu vi o Senhor em um alto e sublime trono. Alguns vão dizer que Isaías, para ver o que ele viu, ele precisou ser arrebatado. E alguns dizem que por certo Isaías passou por um arrebatamento. E quando ele é arrebatado, muito provavelmente Isaías é arrebatado nas regiões celestiais. Isaías é arrebatado no segundo céu, porque ele vai dizer: eu vi o Senhor sentado em um alto. Se ele está dizendo em um alto e sublime trono, é porque ele está olhando de baixo para cima. E ele vai dizer: eu vi o Senhor assentado em um alto. Ele está enxergando o terceiro céu, a Shekinah, a morada de Deus. E ele vai dizer: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E ele começa a relatar o que ele viu. E ele diz: os serafins que estavam ao redor dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam. E eles chamavam uns para os outros. Quando Isaías vê esta visão, Isaías está deixando registrado o ministério dos serafins. E qual é o ministério dos serafins? Glorificar a majestade santa do eterno Deus. Isaías 6 é a expressão máxima do maior atributo de Deus. E qual é o maior atributo de Deus? Santidade. Porque de todos os atributos de Deus, é o único atributo que vai se repetir por 3 vezes. Ou seja, Deus é 3 vezes santo. Segundo alguns puritanos, a santidade é o maior atributo de Deus. Glória a Jesus. E é isso que Isaías está contemplando, a santidade do eterno Deus. E ele vai deixar registrado que os serafins cobriam o rosto. E se cobriam o rosto, é para não olhar para o trono. Observe que o ser mais santo que Deus criou, que é os serafins, que são os seres que estão mais próximos do eterno, eles não ousam olhar para Deus. Eles respeitam a santidade do Senhor, aleluia. Eles não olham para o trono. A Bíblia diz que eles olham uns para os outros e glorificam a majestade santa. Quando nós cobrimos o rosto, reverência à presença de Deus. Quando nós cobrimos os pés, irmãos, para de respeito e saber que aonde o santo está, eu tenho que ter cuidado quando eu pisar. A Bíblia vai dizer no livro do Êxodo que quando Moisés foi chegando perto da sarça que queimava e não se consumia, ele ouviu uma voz que dizia: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. O monte não era santo, a sarça não era santa, o santo que estava naquele lugar, o lugar é santificado pela presença do santo. Glória! Fala de reverência, fala de uma postura diferente ao chegar diante dele, com 2 voavam. Fala da aerodinâmica, do movimento dos serafins. Isso vai mostrar que Deus não suporta inércia. O céu sempre está em movimento. Deus é um Deus que gosta de movimento. O reino de Deus nunca está parado. O reino de Deus sempre está em movimento, sempre em movimento. Deus sempre está trabalhando em prol da igreja. Quando a igreja ora, quando a igreja se reúne, quando a igreja cultua, quando um crente ora, o reino está em movimento. Deus não suporta inércia. Deus é o Deus de movimento. Isaías está contemplando o ministério dos serafins. E ele vai dizer, ele continua dizendo:
E eles olhavam uns para os outros, e eles clamavam, glorificando a majestade santa, e revelando quem ele é. Quem ele é, Isaías? Isaías vai ter uma revelação aqui, irmãos, do idioma. Para alguns historiadores, para alguns exegetas, para alguns comentaristas, o idioma que Deus escolheu para se comunicar com o homem, do original hebraico, porque você vai ver que é um texto onde, se você ver no original, e você vai ver que Isaías está dizendo isso: eu ouvi no terceiro céu os serafins clamando uns para os outros, dizendo: Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, Melech Kol Haaretz Kevodó. Era isso que Isaías ouvia, e ele entendeu, porque ele era hebreu, porque ele era, aleluia, de Jerusalém, e eles falavam o hebraico. Isaías não entendia o que eles falavam Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, Melech Kol Haaretz Kevodó. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, glória a Jesus, está tendo uma revelação da majestade, o quanto Deus é santo. Essa expressão 3 vezes santo, irmãos, é para expressar, é como se Isaías estivesse dizendo: santo, santíssimo, sacrossanto, muito santo, mais que santo, super santo, tentando explicar a santidade de Deus. É por isso que a igreja, porque a igreja de Cristo Jesus reflete o ministério de Cristo, e o ministério de serafins está revelando o ministério de Jesus. E qual é o ministério de Jesus? Reverência, santidade e dinâmica. Porque cobrir o rosto, cobrir os pés fala de santidade, cobrir o rosto fala de reverência, e as asas do ano fala de movimento. O ministério de Jesus era assim: reverência, santidade e dinâmica. Jesus estava sempre em movimento no seu ministério, de uma cidade para outra, pregando de dia, pregando de tarde, pregando de noite, orando de madrugada. Jesus sempre estava em movimento, e a igreja na terra dos viventes tem que refletir o ministério do Messias: reverência, santidade e dinâmica. Glória a Deus. Então Isaías está tendo uma grande revelação. Quando ele vê essa revelação, ele continua vendo. E ele está dizendo: eles clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E ele vai dizer que os umbrais da porta se moviam com a voz do que clamava. Ele vai dizer que a orla dos vestidos, das vestes do mestre enchia a casa. Segundo alguns historiadores, eles vão dizer que a orla era a orla do manto do santo descia e enchia a casa de fumaça. Porque quando fala de glória, de manifestação da glória, fala da fumaça, fala da Shekinah, glória a Deus. Enchia a casa. E quando enchia a casa, glória a Deus, os umbrais da porta tremia com a voz do que clamava, conforme os serafins clamavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Os umbrais da porta tremia tudo, enquanto eles estavam glorificando a majestade santa. Eu vou aprender algo aqui, irmãos. Se a igreja reflete o ministério de Cristo, e o ministério de serafins reflete o ministério de Jesus, eu vou aprender uma coisa: quando a igreja adora o santo, as orlas das suas vestes descem nesse lugar, e ele começa a movimentar a casa. Me ajuda aí, mano. Ele começa a movimentar a casa. E o que acontece? Pessoas são curadas, pessoas são libertas, demônios são expulsos, Deus começa a trabalhar, espíritos ministradores são enviados.
Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. E eu vi o Senhor dos exércitos. Daí a gente vai morrer. Quando Isaías diz assim, ai de mim, Isaías está proferindo um oráculo de maldição contra si mesmo. Porque até então ele profetizava para os outros. O dedo de Isaías apontava para os outros. Mas a partir do momento que ele se encontrou com a santidade do Eterno, ele viu a condição que ele estava diante do Eterno e disse, ai de mim. Ele profere um oráculo de maldição contra si próprio, ai de mim, vou morrer. Porque habito, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio do povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei. E a Bíblia diz que o Senhor dá ordem ao serafim. E como Atenas pega uma brasa do altar e toca nos lábios de Isaías. Eu vou aprender outra coisa aqui para o ministério da igreja. Lábios queimados. A igreja de Cristo tem lábios queimados com o fogo do altar. Isso fala de correção da fala. Quando Isaías tem contato com a santidade, a sua fala é corrigida. É por isso que eu não consigo conceber a ideia de alguém que teve encontro com Deus e continua com a mesma fala, do mesmo jeito, com o mesmo modo, com os mesmos trejeitos, com os mesmos costumes. É inadmissível. Quem tem encontro com a presença do Santo muda, se converte. E o que é se converter? É dar uma volta inteira, voltar para o lugar certo. Isaías se converte quando ele encontra com Deus. Ele vai entender, irmão, que ser profeta é muito mais do que ele imaginava. Ele achava que era só ficar dizendo ai, ai, ai. Mas naquele dia ele teve encontro com a santidade. Glória a Deus. E quando Isaías vai dizer ai de mim que vou perecendo, há uma versão que vai dizer ai de mim que vou me desintegrando. E desintegrar no português é se desmanchar, não é? Se desintegrar, se desmanchar. Mas é interessante que o sentido da palavra desintegrar não é simplesmente se desmanchar. Desintegrar significa, tem o sentido de sem nenhuma integridade. Eu falei, ué, como pode? Porque até então Isaías era cheio de integridade, cheio de perdão, cheio de moral. Isaías falava, todo mundo acreditava. Mas quando ele teve um encontro com o santo, ele percebeu, quem sou eu? Sem nenhuma integridade. Sabe o que é isso? Convicção de pecado. Quem tem contato com o santo tem convicção de pecado e começa a entender quem eu sou, de onde eu vim, as minhas práticas. Eu preciso mudar. Minhas obras, minhas atitudes se desmancham, são nada diante da presença dele. E a partir daquele dia, irmãos, quando o serafim toca nos lábios de Isaías e diz, purificados foram teus pecados. Isaías 6 tem um contexto aqui lindo da graça de Deus, porque o que Isaías merecia era morrer de fato. A Bíblia diz que todos os pecados instituídos foram da glória de Deus, mas é pelo sacrifício de Jesus, a graça, o favor imerecido que nos religou ao Eterno, nos religou a Deus. Isaías 6 está tratando também da graça de Deus, porque quando ele é tocado nos seus lábios, e o Senhor vai dizer que teus pecados foram purificados, ele está dizendo, você foi justificado, Isaías. E quando Isaías é justificado naquele dia, aí ele vai dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Interessante que até o capítulo 5, ele não profetizava, ele não ia, ele não falava, mas foi no capítulo 6 que de fato ele entendeu o que era ser um profeta. Irmãos, só nesse texto, capítulo 6, e só nesse tema, profeta, já não daria tempo de falar, porque nós estamos vendo uma época de uma epidemia de falsos profetas. Parece-nos que, conforme a crise espiritual vem, porque nós estamos vivendo uma crise espiritual no nosso estado, no nosso país, nas nossas igrejas, no meio dos crentes, uma crise espiritual. E parece que a crise espiritual é alimento para falsos profetas. Parece que crise espiritual é
Parece que crise espiritual é semente para falso profeta. Isaías, a partir daquele dia que ele teve encontro com Deus, ele de fato se tornou um real profeta de Deus, dentro do palácio, mas com característica de um profeta do deserto. Eu vou aprender uma coisa aqui: esteja onde você estiver, não perca as suas características, não perca os seus princípios, porque a partir daquele dia, dentro do palácio, mas com característica de um profeta do deserto, falando aquilo que Deus mandava ele falar. Ele vai se apresentar para Deus. Ele vem aqui, Deus começa a revelar a Isaías a situação de Israel, a apostasia, os inimigos que estavam vindo, Síria que se estava se levantando. E para resumir aqui, capítulo de número 32, onde está o tema que os irmãos escolheram, é um tema que choca a leitura. A leitura do capítulo 32, ela é dividida em 3 fases. A primeira fase vai falar do reino de justiça. Na verdade, o reino do Messias é um contexto aqui, até o versículo de número 8. É um contexto escatológico, futurístico. A mensagem vai falar do reino do Messias, do reino de justiça, onde não haveria mais injustiça, onde os maiores não pisariam mais nos menores, onde os mais ricos não pisariam nos mais pobres, onde não haveria essa diferença social, todos seriam iguais no reino de justiça, no reino do Messias. Mas no versículo 9 em diante, você percebe que a visão muda radicalmente. A visão do versículo 1 ao versículo 8 é uma. A visão do versículo 9 já vai mudar radicalmente. E a visão que Isaías vai ter, capítulo de número 32, versículo 9, vai tratar de uma grande repreensão, de um chamamento, vai tratar de uma exortação. O Senhor está chamando as mulheres, aleluia, de Israel, de Judá. Ele está chamando essas mulheres a se levantar, porque, segundo o texto, elas estão prostradas, e o pior de tudo, estão se sentindo prostradas e achando que estão abafando. Gente, não é assim no dia de hoje. Você vê as pessoas vivendo uma vida vazia da presença de Deus. Pessoas que antes oravam, jejuavam, liam a Bíblia, eram constantes, tinham fervor, tinha um fogo, a brasa que queimava dentro do coração. E hoje vive uma vidinha vazia, uma vida anêmica espiritualmente, e acha que está bom assim. Pelo menos eu estou indo para a igreja, né? Pelo menos eu estou indo, não falta culto de domingo. Mas não aparece na escola dominical, não aparece no culto da palavra, não aparece na consagração. Ele virou um religioso, porque quando dá 9 horas da noite ele quer ir embora. E outros irmãos se passar 15 minutos, porque ele parece que vai infartar no banco. Virou um religioso. Deus não nos chamou para ser um religioso, Deus nos chamou para ser adorador. Adorador, aleluia! E olha Isaías, olha o que o texto vai dizer. Vocês, mulheres, tão complacentes, ouçam, mulheres, muito confiantes, prestem atenção às minhas palavras. Em mais um ano, poucos dias, vocês, mulheres, muito confiantes, estremecerão, pois a vítima falhará. Esse texto está tratando de um cativeiro que estava por vir. Vai perceber que a visão muda radicalmente, porque a preocupação de Deus aqui é despertar. Interessante que a mensagem vai direto para as mulheres. E aí nós vamos contextualizar para os nossos dias. E acho que eu já falei isso aqui. Se falei, vou falar de novo. Se não falei, vou falar. Eu vou aprender uma coisa, irmão. A mulher, ela tem um papel
fundamental na família e na igreja. Porque pela Bíblia Sagrada, sobre a mulher está o peso espiritual. O diabo sabe disso. O diabo sabe que uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, ela mexe com o inferno, incomoda. Sobre a mulher está o peso espiritual. Deus deu à mulher atributos espirituais, e um desses atributos é suportar sofrimento. A mulher suporta sofrimento. Segundo a exegese bíblica, a mulher não é o vaso mais fraco, a mulher é o vaso mais sensível, e essa sensibilidade é espiritual. Ela tem sensibilidade de perceber o que Deus quer fazer. A mulher tem facilidade de desenvolver vida espiritual. Uma mulher que jejua, que ora, que tem vida de santidade, irmão, o diabo não para na frente dessa mulher. A mulher, ela foi levantada, criada por Deus para ser adjuntora, para ser ajudadora, porque Deus olhou para o homem e disse: não é bom que ele viva só, eu vou fazer uma companheira para que esteja ao lado dele. Ou seja, é a mulher que vai ajudar o homem na sua caminhada, e aplicando isso no seu ministério. O homem de Deus que tem uma mulher espiritual, o seu ministério é uma bênção. O homem de Deus que tem uma mulher carnal, seu ministério é uma prova. É verdade. É difícil. Vai se arrastando, se arrastando. E quantas mulheres loucas nesses últimos dias, o diabo parece que está trabalhando através das programações, das televisões. Eu quero crer que aqui não tem isso, mas se tiver, conserte a sua lá dessas novelas globais, essa novela que não tem nada para te dar, só ensina prostituição, mentira, só ensina contra a palavra, essas novelas mexicanas que só faz para te deixar depressiva, abatida na carne. Aí de repente você vai dizer: peraí, pregador, você está pregando contra a televisão, está pregando contra as programações, você tem que saber o que vem. Irmão, nem tudo a gente pode ver, não. Tem coisa que vai contaminar a sua mente. A Bíblia já está triste, abatido, problema, maluco, ouvindo essas novelas mexicanas, essa choradeira, esse sofrimento, já vai minar na sua vida, vai se deixando depressiva. Tem que ter cuidado, irmãos. E eu vou, olha, irmão, eu vou dizer uma verdade aqui. A gente tem que ter cuidado, tem que ter limite com tudo. O equilíbrio, né? É tão difícil encontrar um equilíbrio, eu não sei porquê, mas é tão difícil encontrar um equilíbrio, porque uma das coisas que eu tenho percebido das mulheres nesses últimos dias é que, alguns anos atrás, quando os maridos saíam para trabalhar, e muitas vezes elas não trabalhavam fora, eram apenas donas de casa, o companheiro delas, quando o marido ia trabalhar, os filhos iam para a escola, o companheiro delas era o Espírito Santo. Elas lavavam louça falando com o Espírito Santo, varria a casa falando com o Espírito Santo, lavava roupa falando com o Espírito Santo, e o Espírito Santo falava: vai orar, ora para o teu marido, ela orava, ora para o teu filho, ela orava, ora para o pastor, estava ligadinha. A mulher, quando chegava na igreja, chegava pegando fogo. Consagração, culto de mulheres, reunião de mulheres, meu Deus do céu, é uma coisa boa demais. É fogo de Deus mesmo, irmão. Mas hoje, no século 21, o marido vai trabalhar, os filhos vai para a escola. Sabe quem é o amiguinho das mulheres? O celular. É ou não é, irmão? Não fica aquele negócio tocando o dia todo. Aquele negócio tocando o dia todo. Você sabe, né? Aquele negocinho verde, toda vez. Você vai orar, o negocinho toca. Você fica curiosa, a mulher é curiosa. Quem será? Vai lá. Aí fica aquela conversa, né? Que é bom conversar com um amigo. Coisa boa conversar com quem a gente ama, né? Trocar experiências, né? Fica aquilo ali, ó, você vai enrolando aqui, passa 1 hora, passa 2 horas. Às vezes até o trabalho de cara fica por fazer. O marido está perto de chegar, ela corre aqui, corre lá, porque o marido está chegando. E ela vai ficando embaraçada, porque
negócio de Facebook, de WhatsApp. É o que eu tenho percebido. E eu vou dizer uma verdade para você. Eu tenho Facebook, eu tenho WhatsApp. Mas, irmão, se você não tiver cuidado, isso aí vira teu amiguinho particular, sabia? E aí, o Espírito Santo se afasta. Porque tudo que está no lugar do Espírito Santo, ele se afasta, porque ele não divide a sua glória com ninguém. Hoje, seu amigo era o Espírito Santo, hoje é o celular. Desliga ele de vez em quando, se afasta dele de vez em quando. Porque isso também tem tirado a espiritualidade de algumas mulheres. Tem deixado algumas mulheres frias na presença de Deus. Deus está dizendo: desperta, você que está tão segura, você que está achando que está tudo muito bem. Cuidado, cuidado, porque o inimigo não dorme. Irmãos, o povo da Síria, quando vinha, a história vai dizer que esse povo vinha destruindo, e segundo historiadores, eles queimavam os moradores de uma cidade viva. Eles violavam as donzelas, batiam no rosto dos velhos, eles iam destruindo a cidade. Irmãos, nós estamos vivendo uma época de um ataque do adversário, e ele está queimando os valores, ele está queimando os bons costumes, ele está queimando os princípios, ele está queimando moral e a boa ética. E as pessoas não estão percebendo que as coisas estão indo embora e a gente não percebe. É a dracma que se perde no meio do caminho, e só vai perceber que a dracma está perdida quando precisa contá-las todas. Enquanto não precisa contar, nem sente que perdeu. A Bíblia vai dizer que a mulher só percebeu que perdeu porque chegou a hora de apresentar as dracmas, porque toda moça tinha que apresentar as dracmas quando ia se casar. E segundo a cultura judaica, as 10 dracmas, que não valia muita coisa, o valor era sentimental. A dracma que ela perdeu era a dracma do meio, que ela colocava no véu, e a dracma do meio significava pureza, santidade. Se ela se apresentasse diante do noivo sem a dracma do meio, significava que ela perdeu a pureza. Você entende isso? Muita gente está perdendo a dracma do meio e nem está se dando conta, porque as coisas não vêm assim explodindo, não. As coisas vêm devagar. A Bíblia diz que a arma de Satanás é astúcia e cilada. Ele é astuto, ele é como serpente. Uma das características, serpente, ele é astuto, ele não tem pressa. O que ele quer e como ele faz acontecer é para derrubar de verdade. Mas há poder no sangue de Jesus, porque a palavra de Deus nessa noite: levantai-vos, mulheres, que estáis em repouso, e vós que estáis tão seguras. Levanta nessa noite, começa a examinar a tua vida. Onde é preciso se levantar, onde é preciso voltar, onde é preciso restaurar a sua vida. Olha a palavra de Deus, vocês estão tão tranquilos, né? Olha, vai chegar uma época que a vida não vai mais ter nada, não vai ter plantação, só vai ter indicadores e espinhos na terra de vocês. Então levante. Isso é uma palavra muito dura, irmão. Isso aqui é uma palavra muito dura, é uma palavra de juízo, mas é uma palavra de despertamento. Porque quando o Senhor dá o despertamento, Ele está dizendo: eu não quero que vocês vão para o cativeiro, eu não quero que vocês sofram, eu não quero que vocês pereçam. Então se levanta, acorda, desperta. Não faça como as 5 virgens loucas que foram para o encontro do noivo sem levar reserva. Continue tendo reserva, continue se preparando, porque o noivo vem para buscar a sua noiva. O que vai dizer para terminar aqui? Ó, versículo 9 ao versículo 14, versículo de número 15. A visão muda de novo. E quando a visão muda de novo, ele agora vai tratar de um avivamento. Glória a Deus. Até que o Espírito seja derramado sobre nós do alto, e o deserto se transforma em campo fértil. Vai perceber 3 partes. Vem falando de uma questão futurística do reino de justiça, vem trazendo uma exortação, um despertamento
depois do despertamento, o avivamento. Eu vou aprender aqui, para que haja avivamento, tem que haver despertamento. Tem que se levantar, para que o Espírito venha. Glória a Deus. Tem que se levantar, tem que estar posicionado. Se levantar, falando de tomar uma atitude. Pode se posicionar. A Bíblia diz que em Atos capítulo número 2, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E eles estavam ali por quê? Porque no capítulo 1 Jesus disse: fica aí, porque eu vou derramar poder sobre vocês. Então eles estavam no lugar certo, esperando a promessa. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio. Quando eu estou no lugar certo, posicionado, o Espírito Santo vem. Glória a Deus. E quando ele vem trazendo renovo, ele vem levantando, ele vem restaurando, ele vem mudando a situação. O nome dele é glorificado e a vida da igreja é vitoriosa. Texto, irmão, é o texto para eu me examinar, para você se examinar. É um texto de autoavaliação. Porque o Senhor não fala para bancos, não fala para ventiladores, nem para paredes. Deus fala para crentes. Deus está falando para mim. Deus está falando com você. E eu preciso me analisar. Você precisa se analisar. Aonde eu preciso me despertar? Aonde você precisa se despertar? Aonde eu preciso mudar de atitude? Está difícil. Deus disse para Josué: esforça-te, Josué. Deus requer de nós esforço. Está difícil, esforça-te. Está difícil orar, esforça. Você vai orar da sola, levanta, lava o rosto, anda na casa, mas vai orar. Aleluia. Se orar de joelho, vai dormir, ora em pé. Mas você não pode ceder a essa batalha espiritual. Aleluia. Senhor do céu, eu vou orar e me dá sono. Olha em pé, põe a cara para a parede, anda dentro de casa, vai. Eu quero ver você dormir em tanto. Deus nos dá estratégia, irmãos. Porque a batalha está travada. E nessa batalha só sai um vencedor. E quem é o vencedor? A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Aleluia. Então toma posse dessa palavra nessa noite, mulher. Ah, você que está tão segura, está tudo bem, está tudo tranquilo, Deus está mandando tudo, está mandando providência, está faltando nada, marido está empregado, as crianças estão estudando, as despesas estão cheias, tem roupa, tem sapato, tem sandália. Se não tiver hoje, tem mês que vem, está tranquilo. Deus está dizendo: vigia, a mulher vai orar, vai jejuar. Você não ora mais como você orava mais antigamente. Você não jejua como você jejuava antigamente. Cadê o fervor? Cadê a glorificação? Aonde estão as línguas estranhas? Os mistérios, os dons que eu te dei. E as coisas estão indo, mas a gente não percebe. Porque às vezes a gente está igual Marta. O que Marta fazia não era errado. Não era o que ela fazia, era como ela fazia. E como ela fazia? Ela dava prioridade às coisas materiais do que a presença de Jesus. Esse era o erro de Marta. Jesus entrar na minha casa e eu ficar em cozinha. Primeiro eu, Senhor, o que tu queres? Queres comer o quê? Queres comer alguma coisa agora? Quer tomar um copo de água? Certamente Jesus ia dizer: não, Marta, deixa para depois, fica aqui com Maria. Eu quero falar com vocês. Eu quero ensinar você. Não, ela não quis saber o que Jesus queria. Ela foi fazer o que ela achou que tinha que fazer. Depois ela foi querer tirar Maria dos pés de Jesus. E Jesus falou: ah, Marta, Marta, tu está fatigada com muita coisa, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Ela foi repreendida não pelo que ela estava fazendo, mas como ela estava fazendo. Sabe o que eu vou aprender aqui para a gente terminar? Muitas vezes a gente está envolvido tanto com a obra de Deus, mas se esquece de se envolver com o dono da obra. Você entende isso? A gente está tão envolvido com a obra, mas não está envolvido com o dono da obra. Olha, eu vou dizer uma verdade, isso é uma questão que tem que haver discernimento.
Porque às vezes eu acho que por estar envolvido com a obra, estou envolvido com o dono, nem sempre. Porque a gente às vezes fica no ativismo, um trabalho sem discernimento. Você trabalha na obra, mas não tem fogo espiritual, não tem graça, não tem. Tem muita gente que é assim, irmão. Eu conheço pouca não, que é um excelente trabalhador da obra, mas não tem visão espiritual, não tem discernimento, não ora, não jejua, não lê Bíblia. E aí a gente fica assim, mas tem alguma coisa errada aí. Eu vou me lembrar de Marta. O que ele está fazendo é errado? Não. É como está fazendo que está errado. Primeiro se envolva com o dono, para depois se envolver com a obra do dono. Quando ele falou, meu pastor, fica de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu quero orar com você. Eu quero que você ore por essa mulher de Deus. Escolha uma mulher de Deus aí para você orar. Eu gosto de fazer essa comunhão. Pode escolher uma mulher de Deus para você orar? Pode. Olhar para o lado aí, dar a mão a uma mulher de Deus e interceder por ela e orar por ela. Vai de duas em duas. Intercede pela vida dela, pela família dela, pelos filhos dela, pela vida espiritual, irmãos. Vida espiritual. Ninguém fica sozinho, ninguém sozinho não. Se não der de dois, vai de três. Aí agarra três aí, vai. Intercede por essa vida, intercede você aí que está aí, por esse crente, por esse jovem, por esse homem de Deus, esse homem de Deus, intercede por esse homem de Deus. Nós estamos vendo uma batalha espiritual, irmãos. O que Satanás quer nos esfriar, é nos desmotivar, é tirar de nós o fervor espiritual, é trazer um desânimo, a gente se arrastando,
de Jesus. Grande é o Todo-Poderoso. Grande é o Todo-Poderoso. Aleluia. Deus tremendo. Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero agradecer a Deus. Quero agradecer o Alexandre, que foi lá buscar a nossa irmã. Quero agradecer o Melk, quero agradecer todos os obreiros que compreendeu os nossos ensaios, ajudou, trouxe as esposas para ensaiar. E eu quero agradecer por tudo pela compreensão. Quero agradecer a Viviane, quero agradecer a irmã Solange, irmã Rosângela e todas as irmãs que ajudaram. Eu sei que eu estou muito alegre. Eu estou radiante pelo que Jesus tem feito. João Pereira, pela compreensão de tudo, e quero devolver para ele concluir o trabalho no nome de Jesus. Aleluia, glória, glória, glória ao nome santo do Senhor. O Senhor faz maravilhas e Ele fez maravilhas esta noite. Louvado seja o seu grande nome para sempre. Faz dele seus feitos muito bem. Ele sabe o que fazer, o que falar e como operar. E quem pode dizer que fazes tu? Na verdade, Deus falou de uma maneira muito especial esta noite, mais uma vez para o seu povo, para todos nós. Vamos, irmãos, certamente tem anúncio para hoje ainda, algum anúncio da